Olá pessoal, estamos reunidos, graças a Deus, para dar continuidade ao nosso workshop, a esse ciclo formativo que nós estamos vivenciando há algumas semanas. Hoje nós vamos para o módulo 4, mas antes eu convido você a traçar sobre você o sinal da cruz. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco ao longo dessa formação, que vai ser dividida também em 4 partes para facilitar para você que está assistindo, né? E dessa forma você se programar também da forma que for melhor para você. Então, do que trata esse módulo 4? Ele vai falar para nós, em primeiro lugar, de comunicação e como se comunicar eficazmente. Vamos trabalhar também alguns limites, fronteiras que precisam ser estabelecidos, reconhecidos, e também vamos falar sobre proteção e gerenciamento de crises. Crises que podem acontecer aí em qualquer lugar onde existam pessoas, né? Mas a gente vai abordar as crises aí especificamente no que diz respeito ao transtorno por uso de substâncias. Vamos em frente, convido você a ficar conosco até o final deste módulo para aprender a caminhar um pouco mais conosco. Então, as famílias frequentemente experimentam tensão em seu relacionamento com um parente que tem um problema de uso de drogas. Isso é natural, essa tensão existe, e incentivar um parente a procurar ajuda quando ele não está pronto pode criar diversas barreiras de comunicação não intencionais. Então, você está propondo A, que é o tratamento, a pessoa pode entender B, C, e você ainda ser mal interpretado também como essa pessoa que precisa de ajuda. Aí essas barreiras vão surgindo, isso tudo vai criando uma série de dificuldades. Aí, nesse módulo, a gente vai explorar como que uma comunicação clara pode te ajudar a lidar melhor com esse tipo de conflito. Você que está conosco nesse percurso já sabe, a caminhada de recuperação ela não termina. Então, vão ter aí intervenções que vão ter início e fim, mas a recuperação mesmo, a caminhada, ela não vai terminar, porque nós estamos lidando com um transtorno que não tem cura, que vai ser tratado aí até o final da vida. Então, se você que é família, você que é amigo, alguém próximo que quer ajudar, é importante que você saiba cada vez melhor como se comunicar claramente e como que você pode lidar com os conflitos que surgem quando você quer ajudar. E aí a gente vai explorar também a importância de estabelecer limites e fronteiras para que você possa viver com mais qualidade esse percurso. Depois a gente vai falar sobre o gerenciamento das crises e também o que pode ser feito, né, para ajudar no momento da crise. Quais são os nossos objetivos neste módulo? Vou colocar na tela aí para que você possa também acompanhar comigo. Em primeiro lugar, identificar barreiras para a comunicação, explicar maneiras de se comunicar de forma eficaz com um parente com problemas de uso de substância, descrever limites e sua importância, ajudar você a reconhecer seus próprios limites e como comunicá-los de forma eficaz. Porque você é uma pessoa também que tem necessidades, tem limites, a ajuda que você pode dar é limitada, é importante que você saiba disso. Refletir sobre situações de crise, nós vamos estar ajudando você ao longo desse módulo, mais lá para o final, a refletir sobre crises que você já vivenciou, sobre a forma como você enfrentou essas crises ou não, e se você não enfrentou, o que foi feito. E depois que a gente refletir sobre as situações de crise, nós vamos explorar dicas e maneiras de gerenciar crises e ficar seguro. Então a gente aí tem um baita conteúdo a ser trabalhado, persevera nele. Essa primeira parte é uma parte introdutória, para que a gente possa aí dar uma pincelada inicial. Continuando, quais são os desafios com a comunicação? Você provavelmente vai enfrentar muitos desafios de comunicação com seu parente. E incentivar alguém a uma mudança quando essa pessoa não está pronta, a gente disse anteriormente, né?
Isso pode criar uma série de barreiras que você não deseja, mas essas barreiras vão surgindo. E aqui tem um ponto-chave, porque nós falamos no módulo anterior sobre o modelo dos estágios de mudança e sobre como ajudar, né? E muitas vezes, querendo ajudar, tem pessoas que optam por gritar ou irritar os membros da família, brigando, gerando mais conflito, desapontamento e frustração, o que não é útil nem produtivo. Se você tem um problema dentro de casa que envolve o uso de substâncias, alguém que não quer ajuda, provavelmente você já entrou num famoso quebra-pau, né, popularmente dizendo, já teve aí um quebra-pau, brigou, gritou, alguns até jogam algumas coisas nesse momento, né, da raiva e do conflito. E eu te pergunto, né, para que a gente perceba melhor aqui, qual que foi a eficácia desse comportamento de gritar, berrar, brigar? Teve alguma utilidade ou produziu algo produtivo? Então, esse é um questionamento que você precisa se fazer, porque se você tem optado por esse caminho, esse desafio precisa ser encarado. Então, na minha comunicação até hoje, eu consegui dialogar com quem eu desejo ajudar ou eu estou mais brigando? Se eu estou brigando, quais são os frutos que essas brigas têm gerado na minha vida? Positivos ou negativos? Normalmente, de briga, gritaria e conflito agressivo, o que normalmente sobra é ressentimento, mais raiva, mais mágoa e mais resistência. Então, esse é um desafio que precisa ser percebido logo de início. Quais são as barreiras que existem e como eu estou me portando hoje? Tem me ajudado a comunicar-me bem, a dialogar com a pessoa bem, ou eu tenho criado mais barreiras? Essa é uma pergunta inicial para que a gente possa continuar. E aqui tem uma outra reflexão que eu convido você a fazer, que é a seguinte: pense em algumas barreiras que você tem para se comunicar com o seu parente. E isso é algo muito pessoal. É muito difícil que as barreiras que você tem é a mesma barreira que a sua vizinha tenha. Então, para você, né? Quais são as barreiras que você tem para se comunicar com o seu parente? O que tem te atrapalhado a uma comunicação eficaz, a se expressar corretamente? Pense sobre isso. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas pense sobre isso. E aí, dando continuidade, depois que você refletiu, e eu convido você realmente a refletir, né? Pause esse vídeo e reflita. Se for preciso, escreva num papel. Não hesite em fazer isso, porque essas barreiras elas precisam ser reconhecidas. Eu vou dar aqui agora algumas pistas, algumas possibilidades de barreiras para uma comunicação eficaz. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre as barreiras que a pessoa que faz o uso da substância pode ter. A gente vai considerar o lado dela. Depois, a gente vai considerar o outro lado da moeda, que é o teu. Mas, em primeiro lugar, vamos reconhecer aqui algumas possíveis barreiras da parte de quem faz o uso. Em primeiro lugar, o próprio uso de substância já é uma barreira. Estar preocupado, ausente, confuso, agitado, desatento ou emocionalmente vulnerável devido ao uso de substâncias, o desejo de ter a droga ou a abstinência de substância. O próprio uso ele já é uma grande barreira para a comunicação.
a pessoa em fissura, ela está sofrendo, o seu corpo está sofrendo, a sua psique está sofrendo na busca da substância. Provavelmente o momento da fissura é um momento muito difícil de conversar. E a pessoa sob o efeito também. Sob o efeito, uma das maiores loucuras que existem é querer conversar com alguém que está sob o efeito da substância. Uma outra possibilidade de barreira da parte de quem faz o uso de alguma substância é a própria recuperação. Estar preocupado e exausto com a recuperação, tendo dificuldade em lidar, principalmente com as emoções, por não usar substâncias. Então, você tem aí um familiar que está em recuperação, que não está fazendo uso nesse momento, a pessoa está em abstinência. Abstinência significa não usar. E o fato de não usar tem gerado um estresse emocional. A pessoa se sente frustrada, com raiva, a vida fica um pouco sem sabor, fica aquela coisa meio insossa. E isso se torna uma barreira. Diversas emoções estão surgindo aí que precisam ser identificadas. Uma outra possibilidade de barreira é a negação. Não estar pronto para lidar com problemas de uso de substâncias, reagir a desafios ou sugestões sendo defensivo e pedindo para ser deixado sozinho. Então, aquela pessoa que está fazendo uso, ela está ainda na negação. Ou, como a gente viu no módulo anterior, ela está na pré-contemplação. Ela não percebeu ainda que ela tem uma dificuldade. Então, qualquer sugestão ou tentativa de ajuda, a pessoa se fecha, ela é defensiva. E a tentação aqui diante da negação, de alguém que nós queremos ajudar, é ficar forçando e tentando o mesmo caminho. Confrontar a negação não é eficaz. Tem até estudo que comprova isso, né? Se a pessoa está dizendo não, batendo o pé, e às vezes até mesmo com um comportamento que você pode julgar imaturo, né? Uma criança birrenta, cutucar essa criança birrenta, vamos pegar aqui essa imagem, né, para nos ajudar, não vai colaborar para o objetivo que você tem, que é o de ajuda. Então, se eu encontro uma porta fechada, eu preciso pensar quais são as outras portas pelas quais eu posso tentar entrar. Então, essa porta aqui está fechada, tem uma negação. Eu preciso dar a volta pela casa e procurar outra porta. Uma outra possível barreira é o sentimento de vergonha. Estar ciente do problema, mas sentir vergonha e, portanto, temer a comunicação sobre o uso da substância. Aqui entra junto também aquele pisar em ovos, né? A família pode estar sentindo vergonha, a pessoa que faz o uso está sentindo vergonha. Então, a pessoa ali que está no uso, ela quer ajuda, mas é tão difícil para ela vencer a vergonha, falar sobre isso, que ela fica bloqueada. Se você percebe que vergonha é o que está dificultando a comunicação, pense criativamente como que você pode acessar essa pessoa mostrando que você está com ela, mostrando também que ela pode confiar em você e que, independentemente dela fazer o uso ou não, você a ama. Como acessar a pessoa que sente vergonha? Uma outra possível barreira é a vulnerabilidade emocional. Estar com fome, cansado, fisicamente mal, mentalmente mal ou estressado. Vulnerabilidade emocional pode criar aí também alguns bloqueios para a comunicação. Essas foram as primeiras possíveis barreiras para quem faz o uso, né? São ideias. Você precisa aí também colaborar e perceber na tua casa, com essa pessoa que você ama, quais são as barreiras para a comunicação dela. Vai pensando e reflita. E agora, a gente vai falar sobre possíveis barreiras que a família pode enfrentar. Pega um papel e anota e também depois contribui, né? Se você perceber alguma coisa que não está aqui, contribui, acrescenta, manda nos comentários aí e vai participando ativamente dessa formação. A primeira barreira para a família pode ser a minimização.
não querer reconhecer a extensão ou gravidade do problema, talvez por medo, vergonha ou estigma. Então, a gente tem um problema que é grave dentro de casa. Tem alguém fazendo um abuso de uma substância. E essa pessoa está com uma baita dificuldade e isso tem gerado conflitos dentro de casa. Minimizar ou negar não vai ajudar. Uma segunda barreira para a família é andar em cascas de ovos. O que isso significa? Temer que o que você diga possa resultar em uma reação emocional intensa, abuso, comportamento de risco ou que a pessoa vá usar substâncias ou ter uma recaída. Aí fica todo mundo alarmado, né? E pisar em cascas de ovos, viver dessa forma é muito difícil. É um clima de tensão permanente que gera aí barreiras para a comunicação. Nós precisamos falar da forma correta, comunicar da forma correta, e é importante que esse clima de tensão, esse pisar em ovos, seja superado dentro da tua casa. Porque se você não se sentir em casa dentro de casa, onde você vai se sentir? Se você não se sentir livre, ou melhor, se você se sentir preso dentro da tua própria casa, pensa no impacto que isso tem no longo prazo, no médio e no longo prazo, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, relacionalmente. Isso tem um impacto muito grande. Uma terceira barreira seria a resignação e o desespero. O que isso significa? Isso é resultante de experiências anteriores mal-sucedidas na comunicação com a pessoa. A resignação aqui seria achar que, por não ter dado certo antes, vai dar errado de novo. E todas as vezes que eu tentar vai dar errado. E aí eu me desespero e caio num negativismo, num pessimismo, achando que não tem saída e que nada pode ser feito. Isso também é uma baita barreira. O fato de não ter dado certo antes não significa que não vai dar certo agora. O fato de não ter dado certo antes é uma oportunidade de aprendizagem. Então, naquela crise que eu tive, naquela vez que eu tentei me comunicar e não deu certo, o que aconteceu? Quais eram os motivos que eu tinha para estar me comunicando? Qual foi o caminho que eu utilizei? Quais foram as emoções que eu experimentei antes, durante e depois? E aí, conforme eu vou aprendendo, eu vou também pensando em outras alternativas que podem dar certo. Então, eu preciso colocar a minha cachola para funcionar. Se realmente eu desejo me comunicar com quem eu amo. Uma outra possibilidade de barreira é a crença na leitura da mente. Essa barreira é incrível, pessoal. E onde tem pessoas, existem pessoas também que vão estar lendo, acreditar que quem está ao redor lê a mente dela. Me desculpa aqui um pouco de ironia, mas é porque isso é um hábito tenebroso. E isso acontece muitas vezes com todos nós estamos sujeitos, né? Então a gente não se comunica claramente e pensa que quem está ao redor vai saber o que está se passando na minha cabeça, o que eu desejo, o que eu quero, o que eu estou sofrendo. E não, quem está ao meu redor não lê mente. Ninguém lê mentes. Ninguém sabe o que se passa na tua cabeça. Presumir ou esperar que outra pessoa saiba o que você sente, o que você pensa, o que você deseja, sem que você comunique isso, é um sinal de imaturidade relacional. Existe uma cena muito famosa nos filmes por aí, que é de um casal discutindo, né? Ou o rapaz ou a moça virado de costas, né? Emburrado, fazendo bico e esperando que a outra pessoa adivinhe aquilo que ela está sentindo, ela ou ele. Isso não é possível. Então, se eu desejo me relacionar e me comunicar de forma madura com alguém,
eu preciso expressar claramente o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, para onde nós vamos caminhar. Então, acreditar que a pessoa com problema de uso de substância já deve saber como você está pensando e se sentindo e como gostaria que ela se comportasse, é uma barreira enorme para o amadurecimento relacional, em primeiro lugar, de vocês, e depois para a recuperação. E viver, né, crendo que o outro precisa saber aquilo que se passa comigo, é injusto com a outra pessoa. Se eu não comunico, o outro não tem como adivinhar. O óbvio nem sempre é óbvio, pessoal. E existem muitos ângulos de uma situação, de uma pessoa, de uma dificuldade. A gente poderia falar muito sobre isso, gravar um vídeo só sobre a leitura de mentes. Acho que seria uma grande colaboração aí para os relacionamentos humanos. E por fim, a última barreira que um familiar pode ter é também a vulnerabilidade emocional. Estar com fome, cansado, fisicamente mal, mentalmente mal ou estressado. Porque ter um problema de uso de substâncias dentro de casa é bastante exaustivo. E aí, coloco aí mais uma pergunta na tua tela para que você possa refletir. De que forma trabalhar para melhorar a comunicação pode ajudá-lo a lidar com um membro da família? De que forma trabalhar para melhorar a comunicação pode ajudá-lo a lidar com um membro da família? Então, trabalhar e melhorar a comunicação pode te ajudar como com esse membro da família que está fazendo uso de substâncias? Gostaria de sugerir aí que você gastasse um tempo com essa pergunta para que você pudesse realmente refletir sobre essa situação, sobre essa dificuldade, né? Como trabalhar para melhorar a comunicação entre você, esse membro da tua família que faz o uso, e os demais membros, né? E por fim, para encerrar essa primeira parte, nós vamos falar sobre os benefícios de melhorar a comunicação. O uso de habilidades de comunicação eficazes pode ajudá-lo a desenvolver e manter relacionamentos melhores e mais saudáveis. Uma comunicação clara pode permitir que você lide melhor com um conflito e ajude a diminuir a progressão de uma situação de crise. Embora a comunicação aprimorada possa não resolver todos os problemas, e aqui a gente não está dizendo que você possa resolver todos os seus problemas, mas uma comunicação aprimorada, eficaz, pensada, ela pode tornar o relacionamento e a situação de vida bem menos estressantes. Isso é fato e é importante que você creia nisso para que você possa também se empenhar verdadeiramente em comunicar-se melhor, com mais transparência, com mais eficácia. A comunicação não vai resolver todos os seus problemas, mas ela vai te ajudar a viver muito melhor. Creia nisso. Então, alguns dos benefícios. Uma maior probabilidade de ser ouvido e de conseguir o que você deseja. Uma maior probabilidade de ouvir e compreender a pessoa, que é diferente de você, que é uma outra pessoa. Uma maior capacidade de expressar sentimentos, necessidades e desejos. Um maior senso de integridade, como resultado de não recorrer a métodos de comunicação prejudiciais, de não agredir, de não brigar, de não se prolongar em brigas exaustivas e longas. Uma maior capacidade de definir limites, uma maior capacidade de apoiar e ajudar. Vou colocar aí na tela para você acompanhar comigo. Menos luta ou irritação, menos hostilidade no relacionamento e menos estresse. E aí eu te pergunto, tem alguém que não queira tudo isso? Honestamente, tem alguém que não queira todos esses benefícios? Meu Deus do céu! Eu acredito que todos nós queremos.
E o caminho para isso é uma comunicação eficaz, clara. Vamos caminhar juntos nesse sentido? Essa é a proposta dessa primeira parte que nós encerramos aqui. Na segunda parte desse módulo, nós vamos falar sobre algumas dicas para a comunicação e uma fala eficaz. Deus abençoe, até a próxima parte. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.